Que bênção maravilhosa, que culto maravilhoso, que bênção estar aqui para a gente cultuar a Deus, ouvir dEle. Você veio com o coração desejoso e ansioso por ouvir a Deus nessa manhã? Se essa é a tua vontade, eu gostaria de fazer mais uma oração rápida com você. Rápida, uma oração rápida para que Deus prepare o nosso coração como uma terra boa, já está preparado. Mas mais do que isso, porque o teu ouvido não te atrapalhe, que a tua cabeça não te atrapalhe para aquilo que Deus tem para falar, além do que já falou para nós hoje. Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença aqui, obrigado pelo louvor maravilhoso. A tua presença é manifesta, Deus, nesse lugar. Nós agora consagramos os nossos ouvidos a Ti, pedindo, Senhor Deus, que a Tua doce voz, que o Teu Espírito Santo que revela a nós a Tua vontade, se faça sensível a nós mesmos, ó Pai, que não sejamos atrapalho, tropeço para o Senhor falar conosco, ó Pai, mas que a Tua palavra seja viva e transforme a nossa vida para a glória do Teu próprio nome, Deus. Amém. Amém. Eu queria falar uma palavra, faz tempo que essa palavra está no meu coração, até que falei para o Del que eu perdi o time da palavra. Sabe que tem coisa que tem time, assim, é igual piada, quando você vai contar uma piada fora do tempo, já não... Mas essa palavra está falando tão forte no meu coração, já tem um tempo, desde o final do ano para cá, e aí eu pensei assim, eu vou ter que esperar o ano novo do ano que vem para falar a palavra do ano novo, porque eu perdi o time. Mas eu tô com essa palavra no coração, e daí não deu certo porque... No Natal não estava, daí viajei, daí depois quando eu voltei a escala também não deu certo, e foi indo, e daí, enfim. Chegamos aqui no dia 4 de fevereiro, mas eu tenho uma palavra de ano novo para você. Amém? Amém? Lá em casa, quando as meninas brincam, elas fazem assim, quando sai alguma coisa errada, elas fazem assim, ó, faz de conta que não aconteceu isso, tá? Vamos. Então faz de conta que hoje é dia 3 de janeiro, quem sabe? Para a gente poder compartilhar essa palavra, mas você sabe que também essa semana, quando eu pensava nisso, eu fiquei feliz, porque pode ser que você tenha feito muitas listas, ou uma lista com muitos itens no teu final do ano, e o bom de falar isso aqui em fevereiro, é que bastante provavelmente, uma boa parte dos teus itens você já não está cumprindo, nem água está tomando direito, que era para tomar. Então você vai ver que combina com a palavra, e eu queria ler com vocês a palavra que está em Jeremias, capítulo 33, 3. Você acha aí, deixa guardado que a gente já vai ler. Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3. As expectativas para cada ano que começa são sempre as mesmas. Eu não sei se você tem o hábito de fazer listas, mas a gente sempre deseja que o nosso ano novo seja um ano espetacular. E a gente tem aquele sentimento, no final do ano, uma fábrica de esperança se renova dentro de nós, e parece que as coisas todas vão mudar, vão ser diferentes, e a gente vai conseguir, e a gente vai fazer, e a gente faz planos, e a gente traça metas, e isso tudo é muito bom. Mas eu desejo para você e desejo para mim muito mais do que um bom ano. Eu desejo para mim, o meu desejo nesse ano foi um ano diferente. Porque os anos são marcados, e a gente tem a capacidade de dividi-los entre bons anos e anos não tão bons assim. Quem sabe eu perguntasse para você qual foi o melhor ano da tua vida, você poderia dizer, o melhor ano da minha vida foi quando eu casei. O Johnny está dizendo, eu também diria. Inclusive, ontem completei 18 anos de casado. Olha aí. E esse ano eu estou me superando. Só um parênteses, isso aqui não estava previsto, mas eu andei até de balão, cara. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de subir em elevador panorâmico. Eu passo mal em elevador panorâmico. E eu andei de balão, Deus é bom demais, esse ano está sendo bom. Mas a gente vive na expectativa de bons anos, anos que nos tragam experiências, anos que nos tragam vivências, anos que nos transformem. E é sobre esse tipo de ano que eu quero falar, não apenas sobre anos em que acontecimentos bons nos alcancem, mas anos em que a gente tenha algo dentro de nós que seja mudado, que seja transformado. Para mim, o resumo do que eu desejo para a minha vida e desejo para a tua também, é que esse ano seja cheio da paz de Deus que excede todo entendimento, da alegria do Senhor que é a nossa força, cheio de dias que nos ajudem a enfrentar o dia a dia sem perder a fé, sem perder a esperança em Deus. Quem sabe você deseja um montão de coisa,
Mas eu acredito que a maior bênção que Deus pode dar para você é um ano cheio de paz que excede todo entendimento. Uma vida tranquila, de uma fé serena e madura que consegue atravessar as dificuldades que vão acontecer, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem cair no desespero, sem cair na mesmice também, de ficar buscando e tateando coisas como quem busca no escuro. E em meio a tantas listas que nós fazemos, no final do ano eu já não tenho mais feito lista, já de alguns anos para cá, eu não sei se é por isso que teve uns anos meio turbulentos, mas eu não faço mais lista. Estou vivendo a vida meio que no estilo Zeca Pagodinho, de ser, deixando a vida me levar, deixando Deus me levar. Mas eu não sei se você fez as suas listas. A pergunta que eu me fiz no final do ano foi: o que Deus deseja que eu desejasse nesse ano? Se Deus pudesse me sugerir uma oração para esse novo ano, qual seria a oração que Deus me sugeriria? As nossas orações carregadas de pedidos, de súplicas, mas se Deus pudesse colocar palavras na nossa boca e nos desse a oração certa para ser feita, quais seriam as palavras? E inevitavelmente eu acabei caindo no texto de Jeremias, capítulo 33 e versículo 3, como uma sugestão de oração para um novo ano, e de uma lista para o novo ano. Jeremias capítulo 33, versículo 3, que você separou, diz o seguinte: clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e insondáveis, ocultas em algumas versões, que você não conhece, que você não sabe. E essa é de fato uma das orações mais corajosas que uma pessoa pode fazer. Porque estar diante do insondável e do desconhecido é amedrontador, não é fácil. Eu gosto de ter as coisas organizadas, eu gosto de ter as coisas planilhadas, eu gosto de saber exatamente onde eu estou pisando. Eu não gosto de coisas que me coloquem no escuro. Eu tenho medo do escuro. Crianças, eu tenho medo de escuro. Não gosto de escuro. Não gosto de coisa que eu não consigo ver. E essa oração de Jeremias, a oração de Deus, na verdade, através de Jeremias, é uma oração: fique no escuro. Clame a mim, mas não peça a mim, clame a mim por algo diferente. E eu lembrei de um outro texto, o texto do Salmo 131, que é atribuído a Davi. E o Salmo 131 é um salmo bem curtinho, está no meio do Cântico dos Degraus, e ele diz o seguinte: Senhor, o meu espírito não é soberbo, eu não me ocupo com coisas grandiosas demais para mim. Ao contrário, eu me acomodo a coisas pequenas, eu sou como um neném que descansa no colo da sua mãe. Aí quando você junta o texto de Jeremias 33 e o texto do Salmo 131, você tem um modelo de oração que Deus sugere para mim e para você, mas isso não é fácil. Viver coisas grandiosas não é fácil. Experimentar coisas grandiosas não é fácil, porque primeiro, existem coisas, irmãos, que são grandes demais para nós. E as palavras ditas por Davi nos colocam diante dessas coisas, e ele fala dele mesmo. Quem está falando isso é o rei Davi, não é um cara que não tinha esperança nenhuma na vida e que não fazia nada, que morava na casa dos pais e não sabia mais o que fazer, não é isso. Quem está falando isso é o rei Davi, e ele disse o seguinte: o meu espírito não é soberbo, eu não me ocupo com coisas grandes demais. O problema é que tem gente que vive se ocupando com coisas muito grandes, e quando você se ocupa com coisa muito grande, a probabilidade que você se ferre é muito grande também. Porque há uma diferença e parece um contrassenso aqui nesses dois textos. Porque primeiro Jeremias diz que nós devemos clamar e que Deus vai anunciar coisas grandes para nós. E depois o próprio Davi aparece dizendo assim: eu não me ocupo com coisas grandes. E o problema, irmão, não está na coisa, o problema está em nós. Porque quando as coisas são grandes, mas são anunciadas por Deus, Deus nos dá a capacidade de lidar com elas.
Deus nos dá a força necessária para lidar com elas. Deus nos dá o discernimento necessário para lidar com elas. Agora, quando as coisas grandiosas estão no nosso coração e não vieram de Deus, a gente é esmagado sob o peso delas. A gente fica buscando algo que muitas vezes vai nos machucar. E é por isso que Deus às vezes não dá. Porque Deus sabe que se der para você vai dar errado. Quantas orações você já fez e que se Deus pudesse responder audivelmente para você seria: se eu der isso para você, você morre. Se eu fizer isso que você está me pedindo, a tua fé acaba. Se eu fizer o que você está pedindo, você desvia, eu não posso dar. Inclusive eu tenho que pôr outras coisas aí, para manter você... Eu ia falar no cabresto, mas não é por aí. É quase isso, mas não é, porque Deus é amoroso demais para isso. Mas é para manter você na linha, manter você dependente de mim. É tipo Paulo, que ganhou uma revelação gigantesca e Deus falou assim: tem que dar um espinhozinho na carne, porque senão desvia, viu? Senão desvia. Tem coisas que são grandes demais para nós, que nós não podemos nos ocupar, a menos que tenham sido dadas por Deus. A menos que Deus tenha enviado essas coisas para nós. A outra categoria de coisas que Jeremias está falando é que são coisas ocultas. Tem coisas que estão na categoria de Deus, que são grandes, estão lá, Ele cuida. A gente não tem gerência sobre isso. A gente não sabe, é grande demais para nós. E tem outras coisas que são ocultas, que Deus falou assim: isso aqui não é para você, viu? É como se Deus tivesse colocado uma cerca ao redor de algumas coisas e dito assim: ó, você só pode vir até aqui. E nós, seres humanos, tentamos desesperadamente olhar através da cerca. A gente tenta saber o que tem para lá daquilo que Deus colocou limite. Quer ver um exemplo de coisas que não estão ao nosso, que são ocultas a nós? Atos capítulo 1, versículo 7, as palavras são do próprio Jesus dizendo o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E o que a gente mais faz na vida? Deus, quando é que as coisas vão acontecer? Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Eu tenho muita experiência com isso, eu vou contar daqui um pouco mais. Eu tenho experiência em ficar perguntando para Deus até quando as coisas duram. É que Deus é muito educado, porque se fosse eu a dar a resposta, eu ia dizer: até quando eu quiser, isso não é da tua conta. Coisas que nos são ocultas, que Deus falou assim: cara, você não pode tocar aqui, você não pode mexer aqui, isso aqui é meu. Mas o texto de Jeremias está dizendo o seguinte: se você clamar a mim, há uma dimensão de coisas que estão ocultas a você, que além de serem grandes demais, não estão ao teu acesso, mas que estão ao meu, e que eu vou falar ao teu coração, e que eu vou mostrar para você. Há uma terceira categoria de coisas, que são as coisas que nós não conhecemos. E o ser humano é um dos seres mais arrogantes que existe, porque a gente acha que a gente conhece muito. E a resposta que Deus deu para Jó, que serve para nós também, é assim: cara, você sabe uma fração das coisas, você sabe inclusive as coisas que eu deixei você saber. O conhecimento que está na tua vida fui eu que dei. Fui eu que fiz você entender. E quando a gente olha para essas coisas, a gente descobre que há uma categoria de coisas no mundo que a gente não descobre pesquisando. Há uma dimensão da realidade que a gente não descobre estudando. Por mais que a nossa razão vá muito longe, existe uma categoria de coisas que estão para além da razão. E essas coisas não são de forma nenhuma irracionais, elas são além da razão. Não é que elas são burras, elas só estão para além daquilo que a gente consegue raciocinar e pensar. É esse tipo de coisa que Deus está falando, que quem clama a Deus com o coração correto recebe. Coisas que não conhece. E essas revelações só conseguem chegar a nós por intermédio do Espírito Santo. Não existe como a gente experimentar
coisas grandes, coisas insondáveis, coisas ocultas e coisas que nós não conhecemos, a não ser por intermédio do Espírito Santo. E isso é tão verdade, irmãos, que tem muita gente que não consegue fazer. Tem gente que não consegue crer. Você já reparou? Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, eu percebo assim, algo que para mim pode parecer natural, para algumas pessoas não é. Se eu perguntasse para você, por que você crê em Jesus? Quem sabe a tua resposta, assim, de bate-pronto, você fala assim, por que você crê? Você fala assim, porque ele é o Filho de Deus, porque ele morreu na cruz. Se com argumentos humanos eu fosse tentar destruir a tua fé, pode ser que a gente chegasse num ponto em que falasse assim, cara, eu creio porque eu creio. Eu creio porque tem algo dentro de mim que me faz crer. Ao passo que outras pessoas tentam desesperadamente ter fé em Deus e não conseguem. Tem gente que quer acreditar, tem gente que quer crer, tem gente que quer viver, mas não consegue. E eu tenho para mim que a explicação do C.S. Lewis é a melhor que existe. Ele diz que nós somos como cegos, que nós batemos com a cabeça na cruz, mas nós não conseguimos enxergar, a menos que o Espírito Santo acenda uma luz. E quando o Espírito Santo acende uma luz, parece que as coisas ao nosso redor se transformam. E aquilo que estava claro, estava o tempo inteiro ali, você só não conseguia ver, agora você consegue. E são sobre essas coisas que o Jeremias está falando aqui. Que para o nosso ano ser abençoado, você precisa clamar a Deus com o Espírito e pedir, Deus, revela a mim. Revela coisas grandes, coisas ocultas, coisas que eu não consigo nem imaginar. Me tira da minha zona de normalidade e me coloca numa nova dimensão. Porque as coisas espirituais só são discernidas por aqueles que são espirituais. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. As coisas do Espírito parecem loucura para o homem natural. E ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisa que parece loucura, irmão. E eu vou te dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. A gente vive num mundo que cada vez mais quer nos transformar em pessoas naturais. Pode ser que o diabo não queira que você se torne carnal. Sabe o cara, a fé de se dissolver na carnalidade. O cara que estava aqui e que amanhã está caído no bar, de tanto beber. A estratégia do diabo pode ser que não te transformar no carnalzão, mas a estratégia dele pode ser aos poucos, isso tem acontecido, em transformar você em uma pessoa natural. Alguém que já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, alguém que já não consegue mais discernir, alguém que já não consegue mais fazer planos que não são seus, ter pensamentos que não são seus, ter projetos que não são seus. Alguém que perdeu a capacidade de clamar a Deus e ficar esperando por uma resposta. Alguém que perdeu a capacidade de ouvir aquilo que Deus pensa ao próprio respeito e só consegue ouvir aquilo que pensa a respeito de si próprio. Alguém natural. A estratégia do diabo é nos levar à naturalidade. E o que Deus está dizendo através de Jeremias é assim, você precisa ser espiritual. E esse papo aqui é muito crente, assim. Você precisa ser espiritual mesmo, irmão. Porque há uma dimensão de coisas que não são discernidas de forma natural. Há um tipo de relacionamento e um tipo de sabedoria que a gente não alcança. E é o que ele está dizendo aqui. Clama a mim. E eu vou dizer coisas grandes, ocultas e que você não sabe. E isso funciona de um jeito muito, muito interessante. Porque há uma dimensão de coisas na nossa vida que a gente não descobre estudando, não descobre pesquisando, não descobre formulando ideias. A gente só descobre experimentando o que Deus tem para fazer em nós. Eu tenho certeza que você já viveu isso que eu vou falar aqui.
Existem coisas que aconteceram na tua vida que se você precisasse explicar, você não saberia. Coisas que você já viveu, que se precisasse ser descrita em palavras e explicadas em detalhes, você não conseguiria. Eu vou dar um exemplo para você. Quando alguém morre e você passa um período de luto, e aquele luto vai se transformando cada vez num luto maior, maior e maior e maior e maior e maior, e aquela falta te esmaga. Mas com o passar do tempo, algumas coisas vão acontecendo dentro de você e você vai começando a experimentar coisas diferentes, coisas novas, uma renovação, um trato diferente, uma palavra que Deus fala para você na madrugada sem que ninguém veja, um sentimento que você começa a ter e aquela dor começa a mudar. E com o passar do tempo, aquilo já não te esmaga mais como esmagava antes. E se eu perguntar para você o que foi que aconteceu, você vai dizer: eu não sei. Qual foi o dia que você melhorou? O que foi anunciado para você que te fez mudar? Eu não sei. Aquele perdão que você nunca tinha conseguido dar, em algum momento da vida você consegue dar. E aí você fala assim: tá, mas qual foi a informação nova que você teve, que te fez perdoar a pessoa? Não teve nada diferente, é que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eram coisas que eu não sabia antes, e que me foram comunicadas por Deus. E quais são essas coisas? Sabe que eu também não sei exatamente o que é, mas parece que mudou. É esse tipo de realidade que Deus está dizendo para nós aqui através de Jeremias. Tem coisas que não estão no teu domínio, não estão no teu controle, não estão no teu estoque de sabedoria, não estão acessíveis a você e que eu posso dar. Agora você precisa clamar a mim, para que você consiga experimentar isso. Porque senão você vai ficar fazendo lista. Listas e mais listas e mais listas e mais listas de coisas que você quer que aconteça. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu tenho a minha própria lista. Eu tenho a minha própria lista para dar para você. Só que isso precisa de uma oração corajosa. Uma oração de uma pessoa que fala assim: Deus, não dá mais para mim. Não dá mais para mim, eu não consigo mais viver no meu horizonte de possibilidades. Eu quero coisas grandes, insondáveis e que eu não conheço. Eu quero ouvir do Senhor coisas grandes, insondáveis e que eu não conheço. Essa é a proposta de Jeremias para mim e para você. Abandone as suas listas. Abandone as suas listas. Abandone. O que Jeremias está dizendo para mim e para você hoje é: a sua lista de ano novo é inadequada. Sabe como que eu gosto de enxergar esse texto? A sua lista é inadequada porque a sua lista geralmente está dentro do seu horizonte de possibilidades. E aparece o Jeremias como uma pedra no meu e no teu sapato, dizendo o seguinte: essa sua lista não serve. Porque o seu ano vai ser exatamente igual ao seu ano passado. Se você continua clamando pela mesma lista, o seu ano é igual. É impossível experimentar a paz que excede todo entendimento vivendo no clamor próprio, sem escutar o que Deus pensa a nosso respeito. A tradução da Bíblia, a Mensagem, diz muito claro do porquê que a nossa lista é inadequada. Ela diz o seguinte: clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias, coisas que vocês nem imaginam. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. As melhores coisas que aconteceram na minha vida até hoje, a minha vida, já estou chegando quase na metade, se Deus quiser. As melhores coisas que eu já experimentei até hoje são coisas que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei isso.
Se você perguntasse para mim a respeito da minha vida profissional, quando eu era criança, eu ia dizer que o que eu queria ser advogado uma época, daí depois já não queria mais também. Não que ser advogado seja ruim, é bem legal, tá? Os advogados não me processem. Mas eu nunca imaginei ser o que eu me tornei. Não que seja grande coisa também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não passava pela minha cabeça. Eu nunca imaginei ter a família que tenho, com as características que tenho. São coisas que eu não consigo elaborar. Mas o que a gente mais faz na vida, meu irmão, é ficar elaborando planos, elaborando cenários, elaborando situações, elaborando coisas que a gente imagina que sejam o nosso bem. E aí você pensa assim, Deus, você pensa e ora, tá? Você pensa assim, Deus, na minha vida profissional, eu gostaria tanto de com 25 anos ocupar a tal posição, com 30 aquela outra, com 35 aquela outra, com 40 eu já queria ter tanto dinheiro que poderia estar até aposentado. Quem sabe você pensa? Mas a gente tem tudo planejado, a gente tem tudo controlado, a gente tem tudo aqui dentro da nossa cerquinha. A nossa família, Deus, a gente imagina que seja assim. O nosso casamento é assado, a casa que eu quero morar é essa, o carro que eu quero dirigir é aquele, a escola que eu quero que os meus filhos estudem são essa, e enquanto eu não puder lá, Deus, dar essa escola, nem filhos tenho. E a gente vai colocando as nossas cerquinhas, e a gente vai colocando os nossos limites, e a gente vai colocando os nossos ideais, e a gente vai preenchendo as nossas listas, e o Jeremias aparece para mim e para você dizendo o seguinte, sua lista não presta. A sua lista não presta. Porque a sua lista está dentro do seu horizonte. Você serve um Deus que está além dos seus horizontes. O Deus que você serve está além de qualquer racionalidade. Mas Ele não é irracional. Ele é supra-racional. Eu tenho certeza que se Deus pudesse responder muitas das minhas orações, a resposta de Deus seria a seguinte: eu entendi completamente, Tico, o que você está dizendo. Entendi. Agora eu queria saber o seguinte, você tem coragem suficiente para orar de um jeito diferente do que você está orando? Você tem coragem suficiente para entrar no escuro? Eu entendi o que você está dizendo. E eu enxergo a tua vida como um todo, Tico. Você não enxerga. Você enxerga o momento da tua vida. Eu enxergo a tua vida numa perspectiva completa. Eu sei o que é melhor para você. A pergunta que eu tenho para você, Tico, é a seguinte: você tem coragem suficiente para parar de direcionar a tua vida como você faz e entrar em coisas grandes, ocultas e que você não conhece? É preciso coragem. Mais do que isso, a segunda pergunta de Deus, além de se eu tenho coragem, é: eu tenho fé suficiente para entender que Ele sabe o que é melhor para mim? Porque uma coisa é eu dizer isso. Dizer isso não é difícil. Dizer isso todo mundo diz. Eu tenho fé suficiente para saber que Deus sabe o que é melhor para mim. Outra coisa completamente diferente é crer nisso. É viver isso. Esses tempos atrás eu experimentei um pouco disso, tentando explicar uma coisa para Maria. A Maria é a minha filha mais velha, para quem não conhece. Ela tem 10 anos. E quando a gente voltava da escola, conversando a respeito do dia, ela estava falando dos colegas que têm celular. E os colegas dela que têm celular são todos. Não tem nenhum que não tem. Ela é a única criança da sala que não tem celular. E por que ela não tem celular? Então, eu não sei como explicar para ela isso. São coisas que eu creio que para ela não é bom agora. Mas como é que eu vou explicar isso para ela? É mais ou menos Deus tentando explicar as coisas para mim na minha oração. Deus, Tico, é o seguinte, cara, eu vejo a coisa como um todo, você só está vendo agora aí, né? Então, e eu fui tentando explicar para ela ali algumas coisas, difícil explicar. É difícil explicar as coisas para as crianças, não é fácil.
E no final de tudo, assim, o resumo da minha explicação, depois que não serviu para muito a explicação, eu tive que perguntar para ela uma coisa. Falei, Maria, você confia que o papai sabe o que é melhor para você? É por isso que você não tem celular. E ela olhou para mim e falou assim, eu sei, papai, eu confio. Deus sabe o que é melhor. Tem uma música que eu tenho ouvido e que para mim tem feito muito sentido. É a música do Pedro Valença. Até tocou aqui no começo do culto hoje, fui eu mesmo que coloquei. Você chegou cedo, você ouviu? Mas o Pedro Valença escreveu uma música que para mim tem feito muito sentido. Ele escreveu uma música que diz o seguinte, eu não posso cantar, eu só posso falar a música. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e que traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover na minha vida. E essa aqui para mim é a declaração de um filho que entende e confia em coisas grandes, ocultas e que não sabe. Eu conheço as suas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor a alguém. A mão de Deus se estende apenas para o nosso bem. A mão de Deus nunca se estende para o nosso mal, por mais que às vezes pareça. Quando Deus manda chuva na nossa vida, é porque a gente precisa de chuva. Quando ventos parece que vão derrubar tudo, é porque a gente precisa de vento. Quando as nossas listas começam a se desfazer que nem poeira, eles falam assim, parece que nem estou orando, porque tudo que eu peço dá errado, eu vou até parar de pedir, eu vou pedir o contrário, eu quero ir para lá, eu vou pedir para ir para lá, porque daí é capaz de dar certo. É porque a gente precisa. É porque a gente está entrando num marasmo, numa situação que Deus fala assim, está ruim isso aí. É muito natural isso aí. Você está muito natural. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é mesmo. Mas coisa difícil é a gente viver nisso. Coisa difícil é a gente experimentar o todas as coisas cooperam para o bem. É fácil quando o bem é o nosso bem também. Agora, quando o bem de Deus colide com as nossas listas, é muito difícil. Porque é nesse momento que a gente precisa parar. Parar e clamar. Eu passei por um momento tão ruim da minha vida, assim, nos últimos anos. Mas ruim mesmo, assim, bem ruim. Se você me conhece, me acompanhou de perto, você vai saber. 10% do que foi. Porque eu também não fico muito falando, né? O pessoal falava assim, você tá indo. Deus abençoe a minha esposa, porque não é fácil, hein? Eu teria desistido de mim mesmo. Mas durante esse tempo que eu passei, que foi um vendaval, assim, eu fazia orações, e eu pedia coisas, e eu falava coisas. E uma das coisas que mais eu falava para Deus é, Deus, até quando isso tudo vai durar? Porque eu gosto de prazos, eu gosto de controle. Eu chego a dizer que eu era até meio... Não é obcecado, obstinado por controle, mas eu gostava de saber as coisas que vão acontecer. Eu não gosto de surpresa. Eu não gosto de festa de aniversário surpresa. Não gosto. Não. Eu quero saber quem vai, até para poder opinar. Não chama o fulano não, viu? Não quero. Na minha festa não. Chama o Beltrano. Eu gosto de controlar as coisas e de saber das coisas. E durante um tempo na minha vida eu não controlava nada. Eu não controlava nem o meu próprio pensamento. As coisas que eu pensava eu não queria pensar. As coisas que eu fazia eu não queria fazer. As coisas me dominavam de um jeito que eu não conseguia passar por aquilo. Eu não tinha forças, eu deixava os outros decidirem as coisas por mim. Isso talvez tenha sido o cúmulo do meu tempo de crise de ansiedade, de depressão. Eu fui aos poucos me desfigurando, a ponto de eu olhar para mim um dia e falar assim, eu não sei mais quem que eu sou.
E nessa eu ficava tentando buscar no meu estoque de possibilidades e de coisas conhecidas, algo que pudesse me resolver, me tirar da situação. A coisa é tão doida que um dia, eu me lembro de uma oração que eu fiz, dizendo: Deus, isso aqui para mim nada importa. Eu trocaria, Deus, isso aqui, essa situação, por ficar bem. E eu me lembro que nesse dia, Deus olhou para mim e falou assim: eu não sou os teus clientes, cara. Você não negocia comigo assim, desse jeito. Eu não estou no ramo do escambo. O tempo é meu, eu sei, eu estou no controle de tudo. Mas eu buscava dentro do meu estoque de possibilidades alguma coisa que pudesse me tirar daquilo. E houve um dia, eu não me lembro qual era o número dele, mas eu lembro que houve um dia, talvez ele fosse o dia número 415, dentro desse período difícil, em que eu orei a Deus e falei: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como me libertar disso aqui. Eu não sei mais. Na verdade é o seguinte, eu não sei mais nem se eu quero também. Então eu vou fazer o seguinte: o Senhor faça aí como quiser. Eu orei isso. E os dias continuaram iguais, porque a gente pensa que a gente vai orar isso e daí, pum, era a oração que estava faltando. Agora pronto. Não, mas as coisas continuaram iguais. Mas as coisas começaram a mudar. Parece loucura, eu não sei explicar. Elas continuavam iguais, mas elas começaram a mudar. E aos poucos eu já não mais sentia as coisas que eu sentia antes. Eu já não era mais dominado pelos pensamentos que eu era dominado antes. Eu já não vivia mais angustiado do jeito que eu vivia antes. E se você for no meu escritório, eu tenho uma placa lá até hoje grudada num papel que eu imprimi. Se Deus disse, eu vou ser livre na minha mente. Um dia eu ouvi numa ministração de uma música, o cantor disse isso. Se o Senhor disse, a minha mente é livre, a minha vida é livre. Eram coisas que eu não sabia, não conhecia. Não estavam no meu estoque de possibilidades. E se você pergunta para mim, e como é que está hoje? Eu vou dizer para você que hoje está tudo diferente. Hoje está tudo diferente. Diferente como... eu não sei explicar. São coisas indizíveis. Não é possível traduzir em palavras. E sabe que essa é, de fato, a experiência que a gente tem certeza de que foi Deus quem fez? Quando você olha para as coisas que aconteceram e não consegue nem explicar. São coisas que a gente não consegue explicar. São coisas para as quais a gente olha depois e diz o seguinte: nossa, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei isso. Eu acredito que o Deus que nos sugeriu essa oração fala assim: eu sabia. As coisas que eu tenho são coisas assim mesmo. Elas são grandes, são ocultas. São coisas que você não consegue pensar por conta própria. Não vem de você isso aí não, viu? Vem de mim. Por isso hoje, o meu desejo é a minha oração. E eu prego para mim e prego para você. Principalmente se você se encaixa
em 3 características aqui. Quem sabe você, ouvindo isso, chega à conclusão que você está agarrado em expectativas assim muito arraigadas na tua vida. Que para você ter um ano feliz e uma vida feliz precisa acontecer uma lista de coisas aí. Você tem a tua própria listinha de felicidade. Os teus propósitos, a tua carreira, aí você vai medindo as coisas assim com uma régua. Arraigado nas expectativas. Você olha para você e fala assim, olha, eu estou aqui com 70% da vida plena de Deus aqui. Se acontecer mais tal coisa comigo, e se o meu cachorro, e se a minha esposa, e se a minha família, e se o meu trabalho. E você está aqui, arraigado em expectativas, que você mesmo criou. E que você fica levando para Deus elas, repetidas vezes. Deus, se eu melhorar aqui, nesse tempo, se eu estiver assim... Quem sabe você está que nem eu, propondo para Deus, Deus, tira isso aqui e coloca outra coisa. Deus está falando para você também, eu não sou teu cliente, viu? Eu sei o que tenho para você. Se esse é o teu caso, eu quero orar com você hoje. A segunda pessoa com quem eu quero orar é com você que está orando repetido. Você está fazendo uma oração repetida. Tem coisa que a gente ora repetido, e você ora para aquela pessoa daquele jeito. Aí você fala assim, Deus abençoa o fulano nisso, 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 nisso. Abençoa o ciclano nisso, 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 nisso. Trata com o fulano nisso, 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 nisso. Trata nisso aqui da minha vida, faz assim, faz assado. Você está orando repetido. Tem oração que já é figurinha carimbada já na tua oração. E eu vou cometer um pecado aqui, talvez nem Deus não aguente mais a tua oração. Tem oração que a gente faz que talvez, eu não tenho procuração de Deus para falar, mas talvez nem Deus não aguente mais a nossa oração. É uma oração tão desgastante que você já fala assim, Deus, o Senhor sabe, Tu sabes, ó Deus. Quando você começa a falar que Tu sabes, é porque já nem você não aguenta mais isso aí. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E a terceira pessoa com quem eu quero orar é com você que tem tudo planejadinho. Você que a tua vida é uma caixinha assim tão bonitinha que dá para você vender curso da tua vida, de tão planejada que ela é. A tua vida que funciona com métricas perfeitas. São como pêndulos que vão para lá e nunca batem um no outro. Maravilhoso. Você que faz conta de quanto que precisa para cada passo na tua vida. Isso é bom. Mas que isso está tomando uma proporção tão grande que você não consegue viver nada diferente daquilo que você planejou. Você que organiza tudo de uma forma tão restrita, que pode ser que Deus está olhando para você e falando hoje assim, não tem espaço para mim na tua vida. Eu até tenho umas coisas aqui grandiosas, desconhecidas, que você nem imagina, mas não tem espaço, não dá. Eu quero orar com você, meu irmão, porque isso aí pode ser a tua ruína, viu? E eu falo por experiência própria. Quando Deus bagunça os nossos planos, meu irmão, Jesus tenha misericórdia. Jesus tenha misericórdia. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que você pegue a tua lista hoje, bem bonitinha. Olhe para ela e amasse. E que no lugar dela haja um clamor. E esse clamor basicamente é uma lista em branco. Uma lista em branco que para esse ano você vai entregar para Deus e vai falar assim, Deus, está aqui a minha lista. Não tem nada escrito. Eu quero coisas grandiosas.
insondáveis e que eu não conheço. Me surpreenda, me surpreenda, Deus, me surpreenda. E aí, se você ficar com medo, porque dá medo, você lembra da música: as mãos de Deus se estendem apenas para o bem. As mãos de Deus se estendem apenas para o bem. As mãos de Deus só se estendem para abençoar. A pergunta de Deus para mim e para você é: você tem a capacidade de deixar em branco e esperar que eu preencha com o meu tempo, com a minha vontade, com as coisas que eu pensei? Tem coragem? Tem fé suficiente? Tem disposição para aguentar o processo? Eu vou revelar coisas para você que você não sabe, mas eu preciso da lista em branco, aprovada. Então eu quero orar com você. Quero orar com você. Se você se encaixou num desses 3 tipos de pessoa, a mensagem é para você. Há coisas grandiosas, insondáveis, que você não sabe, mas rasga a sua lista. Rasga a sua lista. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque as tuas mãos de fato se estendem apenas para o bem, Deus. Nós é que não temos a fé necessária, nós é que não temos a disposição necessária. Mas hoje, pela revelação do teu Espírito Santo, eu quero, Deus, e eu acredito que há muitos dos teus filhos e filhas aqui que querem também, Senhor, entregar uma lista em branco para o Senhor, pedindo que esse ano seja preenchido com coisas grandes, insondáveis, que nós não sabemos, coisas que nós não podemos nem imaginar, Deus, coisas grandes que não vão nos esmagar porque vieram do Senhor, insondáveis, ó Deus, e inexplicáveis porque não são humanas, coisas para as quais depois nós diremos: eu nunca pensei que pudesse ser tão bom assim. Ora, care, fachore, delarama. Eu desejo para os meus irmãos e desejo para mim, Deus, um ano cheio de coisas que nós nunca pensamos que pudesse ser tão bom assim. Que o teu Espírito Santo ministre, Deus, na nossa vida, coisas que nós nunca pensamos que pudesse ser assim. Coisas grandiosas e insondáveis, Pai, para a glória do teu nome. Amém.